Capítulo 11. Tempestuosa conversa. O sumo sacerdote pouco se locomovia pelas ruas da cidade. Somente o fazia em solenidades oficiais, quando ia ao palácio do faraó, a Casa Dourada, sua residência doméstica, ou quando visitava determinados membros da nobreza, de seu conhecimento particular. Fora disso, todo o seu tempo era empregado no próprio templo, nas suas inúmeras atividades de administração religiosa da nação e na iniciação de jovens que a buscavam insistentemente, vindos até de nações estrangeiras. A sacerdotisa, identificada como a própria Anate, era na realidade sua filha, pela qual tinha verdadeira adoração, e encobria sua paternidade por conveniências políticas e de disciplina interna do templo. Muitos dias se passaram depois da reunião de servidores do templo. A tela mostra agora o sumo sacerdote em sua câmara de trabalho, rodeado de servidores. Ao lado direito da mesa está Arnete e seu olheiro de confiança. Um sacerdote menor que guarda a porta penetra na câmara, saúda e anuncia a presença de um emissário do faraó. Com um gesto, o sumo sacerdote manda que seja introduzido ali mesmo. O emissário entra, inclina-se respeitosamente. É Nefrote, o camareiro real. Venerável Rihor, meu senhor, o faraó manda que vás à sua presença. Quer falar contigo, e vim para te acompanhar. O sumo sacerdote guardou silêncio durante longo tempo, e depois ordenou: aguarda-me à saída no templo, junto à porta lateral da escadaria. Acompanhar-te-ei. Quando desceu, estava acompanhado de Arnete e mais 2 sacerdotes de confiança. O camareiro na frente fazia-se preceder por um robusto escravo negro, armado de uma vara que abria caminho entre a multidão ao passar. Seguiram diretamente para a Casa Dourada, não muito distante, descendo para a margem do rio, a montante dos desembarcadouros do porto, e a multidão, quando reconhecia o sumo sacerdote, abria passagem respeitosamente. O encontro se deu na câmara de repouso do faraó. Ele se achava deitado em um catre forrado de peles. Recostava-se em almofadas macias, e seu semblante era fechado e inescrutável. Rihor avançou até junto ao leito, saudou e aguardou em silêncio. Enquanto o faraó, fazendo um gesto, mandou que trouxessem um mocho, no qual o sumo sacerdote sentou-se. Depois a câmara esvaziou-se e ficaram a sós. Rihor, em primeiro lugar, declaro que não me esqueço do quanto a ti devo, antes que fosse o que sou. Declaro também que sei o quanto vales como homem de ação e quais os limites dos poderes que tens, como sumo sacerdote de Tebas. Mas também não te esqueças que sou o seu senhor e que tua vida, como qualquer outra, nas terras do Egito me pertence. Faraó Amenhotes, eu sou o sacerdote de Amon, e somente a ele me rendo como servo. Desafiai-me porventura? Não, simplesmente me liberto do teu jugo como chefe, que és de um culto falso. Por acaso, como sacerdote de Amon, não adoras também o Deus Sol? Como, pois, dizes um culto falso? Como sacerdote de Amon, adoramos a luz como expressão simbólica do Deus, enquanto tu, com Atom, adoras o disco como o próprio Deus. Esta é a diferença que nos separa. Quem pode garantir que estás com a verdade? Qual o culto verdadeiro? Eu defendo a verdade que 2000 anos de fé corporificaram. E eu, Rihor, defendo aquela que recebi de meus pais. Não de teu pai, mas de tua mãe, que era estrangeira no Egito. Mas eu sou o teu senhor, o faraó, e minha vontade é a lei. Enganas-te, faraó Amenhotes. Eu tenho o povo comigo, e já és em toda a nação designado como o falso faraó. És, portanto, a falsa lei. Interrompendo este diálogo incisivo, no qual cada palavra era uma punhalada, o faraó silenciou. Recostou-se nas almofadas e ficou imóvel. Seu rosto ganhou uma expressão de perplexidade, e seus olhos muito abertos olhavam sem ver. Assim permaneceu um longo tempo, até que despertando voltou a falar. Mandei chamar-te, sumo sacerdote de Amon, para obter tua colaboração nas modificações sociais e políticas que tenho em vista fazer.
transformaremos o Egito numa grande nação fraterna, protetora de povos, onde as diferenças sociais não queiram significar miséria e escravidão. Sob a luz de Atom, prosseguiu animando-se e erguendo-se do leito. Todos os homens serão iguais, pois que a sua luz vem sobre todos, sem diferenciações. Isto não é, porventura, um fundamento da verdade? Faraó Amenhotes, replicou Riho. Depois que penetrastes neste caminho, oficializando o culto de Atom, a vida do povo está desequilibrando. Por toda parte os laços da ordem e da lei se rompem. Os limites que separam as classes são desprezados, e os roubos, os assaltos e os crimes se multiplicam um pouco mais. E a vida social será impossível, porque não haverá mais garantias para ninguém. Nenhuma pessoa mais viaja pelas estradas da nação, sem forte escolta. E nas ruas dessa própria cidade, ninguém sai à noite sem arriscar a vida. Estes são os primeiros resultados da sua política de ilusão e de loucura. E me pedes para colaborar nisto? Não sabes o que me pedes, mas eu sei por que eu nego. Não queres, pois, esperar para ver o fim de tudo? Não, sei que será o caos social, e não quero colaborar na destruição de minha pátria. Seguirei o meu próprio caminho, e tu, Faraó Amenhotes IV, seguirás o teu. Pessoalmente não tenho nada contra ti, a não ser saber que segues para a perdição. Por isso não posso te ajudar. Que a luz de Amon te ilumine nas trevas que te rodeiam. Adeus. E levantou-se bruscamente, e sem saudar retirou-se da Câmara Real. Regressando ao templo, após sua tempestuosa conversa com o faraó, Riho atravessou o terraço dos aprendizes, agora vazio, saiu para o pátio interno, rodeado de arvoredo, e penetrou em um corredor no qual, de lado a lado, vêem-se aberturas que levam, cada uma, a câmaras de iniciação. Cada uma delas está impregnada de vibração determinada e é pintada na cor correspondente a essas vibrações. E no fim do corredor, um amplo salão circular, com colunatas laterais, formando suportes ornamentais para o teto. Vemos ali um grupo de aprendizes sentados em bancos de madeira. Prestam atenção a um instrutor que manuseia diversos manuscritos, em pergaminho ou em papiros, alguns em escrita hieroglífica, outros em hierática. A escrita egípcia tinha 3 divisões: demótica para o povo, hieroglífica para as classes cultas e hierática para os sacerdotes. São trechos do Livro dos Mortos. Os jovens estão se iniciando nos mistérios sagrados e devem conhecer os objetivos da vida e da morte e o que será reservado às almas após o desenlace físico. A chegada do sumo sacerdote provocou um súbito alvoroço, logo seguido de profundo silêncio. Todos se levantaram e se curvaram baixando as cabeças e espalmando as mãos sobre os joelhos na saudação real. Vê-se que de todas as mentes partem pensamentos de respeito e veneração para com ele. Seu olhar pousa tranquilo e firme sobre os jovens. A fina flor da juventude egípcia logo lhes fala, colocando-os a par dos acontecimentos ultimamente surgidos, envolvendo o poder religioso por ele representado e o governo absoluto do faraó. Em palavras claras e breves, disse que o culto apregoado pelo faraó estava menos próximo da verdade do que o apregoado ao povo pelos sacerdotes do templo. Porém eles, os iniciantes, sabiam de antemão que aquelas 2 formas de culto exterior deixavam muito a desejar quando comparadas com o que estavam vendo e aprendendo no templo. O culto exterior, esclareceu ele, dado ao povo ignaro, servia de anteparo ao culto verdadeiro e mais profundo, que era dado ao templo, aos sacerdotes de Amon. O fato do faraó mudando o culto oficial para o de Atom visava aniquilar não só o culto exterior popular, como o iniciático, privilégio do templo. Era preciso, pois, afastar o faraó de sua insensata decisão, e para isso deveriam ser tomadas quaisquer medidas, por mais violentas que fossem. Nesse ponto de seu discurso, o grupo de aprendizes já se achava possuído de profunda revolta, e os jovens se levantavam, invectivavam o faraó, pedindo a sua morte. Ao retirar-se dali, Riho pensava no seu íntimo, que suas palavras levantavam os ânimos de todos,
promovendo a largos passos a vitória futura de Amon. Cumpro assim o meu dever, pensava ele. A leitura deste livro continua no próximo vídeo. Fique com Deus e até breve!